Uma pesquisa feita em dezembro de 2022 pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, estimava um crescimento de 38% na população de rua nacional entre 2019 e 2022, quando atingiu mais de 281 mil pessoas. Na capital baiana, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Salvador aparece como uma das 10 cidades com maior contingente de pessoas em situação de rua, ocupando o quarto lugar, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aqui na cidade de Paulo Afonso, vamos conversar com Kátia Hora, pedagoga, especialista em gestão social e que é coordenadora do CREAS de Paulo Afonso. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por favor. Kátia, como é e como funciona o trabalho do CREAS? O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é uma unidade estatal que está dentro da política, do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Ele atende indivíduos e famílias em situação de violação de direito, acompanhando no PAEF. Ele atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, pessoas idosas e com deficiência em violação de direito. Também dispõe do serviço de abordagem social, que faz a busca ativa de indivíduos que estão em violação de direito, trabalho infantil, exploração sexual, e também atende pessoas em situação de rua. Uma das formas de identificação da pessoa em situação de rua é a abordagem social, que é feita pela técnica de referência de situação de rua, que é uma assistente social, juntamente com os educadores. E aí nós fazemos essas buscas em locais já de referência. E é feita a identificação, o convite a essas pessoas a comparecer na unidade para que a gente faça as intervenções necessárias e possa de fato garantir os seus direitos constitucionais. Também existe a busca espontânea, quando a própria pessoa em situação de violação de direito de rua procura o CREAS, como o caso dos migrantes. Então é um número assim que oscila muito, mas nós atendemos em média 5, 6 migrantes mês, e de acordo com os nossos registros, no ano de 2024, por exemplo, nós identificamos 59 pessoas em situação de rua de janeiro a outubro, e que dentro dessas pessoas também está esse público de situação de rua, no sentido de imigrante, de outras cidades, estados, pessoas munícipes que têm referência familiar, que muitas vezes têm em casa, mas por outros fatores, como o uso de droga ou de rompimento de vínculos familiares, optam estar nessa situação, e que nós que desenvolvemos esse trabalho social priorizamos aí o resgate da dignidade, do fortalecimento de vínculo e assim a garantia dos seus direitos. Kátia, muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Faça o bem sem olhar a quem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são versos bíblicos que atravessam gerações e vêm levando a mensagem de caridade e amor. E foi através desse ensinamento que Dona Carmen e seu Edmilson encontraram uma forma de levar um gesto de afeto e carinho para essas pessoas isoladas de uma sociedade, que muitas das vezes passam despercebidas. Dona Carmen, católica, empresária no ramo da gastronomia local, vem se dedicando nas causas sociais que participa através da Igreja São Francisco. Seu Edmilson, missionário que com recursos próprios tomou iniciativa desta ação solidária, de produzir quentinhas a pessoas em situação de rua. Bom dia, seu Edmilson. Como começou, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como começou essa ideia e há quanto tempo trabalha nessa causa social? Essa ideia, essa causa social, já tem fechando 7 anos. E essa ideia é um chamado do Senhor, o qual Ele colocou no meu coração e no coração da minha esposa, para a gente fazer essa ação. O maior desafio que a gente encontrou foi no início. E a gente começou fazendo 5 quentinhas e o recurso era baixo. A gente, onde eu me encontrei um tempo desempregado, mas o Senhor aproveitou de nos abençoar todas as semanas para a gente não deixar de fazer. De 5 a gente foi aumentando para 10, de acordo com a demanda que a gente via na rua, das pessoas, da quantidade de moradores que a gente encontrava, e a gente ia semanalmente aumentando aos poucos. Até que hoje a gente chegou em torno de 50, 55 até 60. Qual lição de vida essa experiência de servir ao próximo através da fé
o senhor tem adquirido? Uma experiência boa, a qual a gente tem consciência que isso é um mandamento. A gente somos chamados na Terra com missão. Tem alguma história de vida dessas pessoas em situação de rua que te marcou de alguma forma? Tem situações também que a gente encontrou já de a gente ver muitos debilitados e a gente saber que a família veio, resgatou, levou de volta para casa. Então, assim, eles viram família para a gente. E isso é gratificante para a gente, porque nós fazemos por amor. Assim, porque Cristo nos ensinou isso. Ele nos ensina na palavra que a gente tem que amar um ao outro, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que amar o próximo. Seu Edmilson, muito obrigado. Agradecemos pela entrevista. Dona Carmen, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Como começou essa ideia e há quanto tempo a senhora trabalha nessa causa social? Olha, eu venho de uma família muito católica, que nossos pais de pequenininhos já nos ensinaram a nos doarmos ao próximo. Mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ingressar na igreja, desde 1974 que eu trabalho nessas obras sociais. Trabalhei muito com a irmã Celina, não sei se vocês conheceram, que era assim uma pessoa dedicada totalmente ao pobre, né? Com a irmã Celestina, com Dom Mário, nós tínhamos um trabalho belíssimo. E mesmo aqui eu continuava meu trabalho nas periferias. Todas as terças e quintas-feiras nós iríamos para lá visitar famílias, né? Famílias, pessoas adoentadas. Nós tínhamos 3, 4 casas de trabalho com essas mães. E a gente ensinava elas a fazerem as coisas e elas depois de aprendido, elas iam trabalhar para ajudar na manutenção da casa. Qual o desafio encontrado e as dificuldades em fazer essas ações? Os desafios, até que eu não encontrei muitos desafios, não. E a gente sempre, quando procurava ajuda de alguém, nós, claro que precisávamos de ajuda. O Lions Club nos ajudou muito, várias lojas, e a gente sempre encontrava as portas abertas para que eles nos ajudassem quando a gente explicava o trabalho que nós fazíamos, né? Dona Carmen, qual a lição de vida essa experiência de servir ao próximo através da fé tem lhe dado? Eu não me reconheço sem eu estar junto do meu irmão, principalmente daquele que sofre, daquele que está precisando de alguém que o ajude, que o oriente. Agora, ultimamente, aqui na paróquia de São Francisco, quando eu vim para cá, está com uns 5 ou 6 anos que tem esses catadores de lixo. E eu me realizo, eu lhe digo que eu não me reconheço sem eu estar ao lado do meu irmão que está necessitado. Alguma história de vida dessas pessoas em situação de rua já tocou a senhora de alguma forma? Tenho muitas. Eu vou contar uma, que essa já está com bastante tempo. Era quando a irmã Celina estava viva. Nós visitávamos as famílias carentes, como eu já falei, lá no BTN. E ela me disse: Carmen, nós temos uma família que precisamos ir lá. Que me disseram que é uma família que está muito carente, passando muita necessidade. Então fomos. Chegando lá, a gente conversando com a mãe e tudo, tinha 4 criancinhas pequenininhas. Aí a mãe lá com os pratinhos, com tipo uma sopinha para os filhos. Aí eu comigo mesmo: menina, a irmã Celina disse que eles sofriam aqui, que não tinham comida, e tomando sopa de carne. Aí a gente conversando com a mãe, entendemos que o que eles estavam comendo era tomates que a mãe pegava do lixo para cozinhar com água e dar para as crianças. Ave Maria, isso daí me chocou horrivelmente. Então a gente passou um bom tempo ajudando essa família, né? Procuramos trabalho para essa mãe, dando cestas básicas, e ela fez parte desse trabalho da gente. Que um dia nós iremos nos encontrar frente a frente com Jesus. Frente a frente com Ele. E Ele vai perguntar para nós: eu estive com fome, você não me deu de comer. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive preso, você não foi me visitar. Então, eu vou dizer: quando foi, Senhor, que eu te vi assim?
todas as vezes que você deixou de fazer isso, a um de seus irmãos, foi a mim que você deixou de fazer. Isso é muito forte. Isso é muito forte, se nós tivermos uma consciência de que realmente Deus existe, deu a vida por nós, vive tudo que nós temos e somos, é Ele que nos dá. Nós não temos nada, nada. Nós precisamos colaborar com Ele na construção de um mundo melhor. Gratidão, não é, Carmen? Obrigado por tudo. Nós agradecemos em nome dessas pessoas e dessa ação social. Hoje estou aqui com o Júnior e vamos acompanhar essa ação social em nome de qual entidade mesmo que você representa, Júnior? Centro Espiritualista Céu de São Francisco. Muito bem. Há quanto tempo vocês fazem essa atividade, essa ação social? Tem 10 anos que desenvolvemos vários tipos de atividades sociais. Perfeito. O desemprego e a desestrutura social acabam afetando vidas, que por muitas vezes podem chegar à situação de rua, correndo riscos e enfrentando desafios para conseguir sobreviver em meio a essa desigualdade social. E diante desses desafios, destacamos o texto constitucional que, no artigo 1º, inciso 3º, diz: a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. No artigo 6º, a moradia é também um direito social e o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir condições adequadas de habitação a todos os cidadãos. No artigo 23º, inciso 9º, é a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. No momento em que concluímos este documentário é mês de dezembro, próximo à data em que se comemora o Natal. Um período em que muitas famílias trocam presentes, servem banquetes e se reúnem em meio a amigos e parentes para celebrar. Contudo, existem realidades bem distintas, como a que apresentamos, em que, para muitas famílias, o Natal representa apenas um olhar voltado à esperança de dias melhores. Que diante das adversidades, a verdadeira essência do Natal se manifeste na solidariedade e na busca por um futuro mais justo para todos.